Na democracia, o voto é um direito e uma responsabilidade. Quando você dá um voto, você está delegando à pessoa o direito de representar você. Por isso é necessário que o seu voto seja responsável. Você precisa conhecer o partido, sua filosofia, suas propostas. Você precisa conhecer o candidato, se ele é uma pessoa íntegra, se os valores que ele defende são os valores que você defende, a fim de que você não apoie aquilo que você condena, que você não dê aval àquilo que você reprova. Portanto, cuide do seu voto, porque ele é absolutamente importante para o progresso e a ordem da nação. Bom dia, que bom e que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 21 de outubro. Hoje celebra-se o dia do atleta e dia do contato. Queremos parabenizar a todos os atletas em todas as modalidades esportivas. O atletismo, o esporte, faz bem ao corpo, faz bem à mente, faz bem ao físico, faz bem a todos nós. Portanto, pratique o esporte. Você que é atleta, parabenizamos pela passagem do seu dia. Opção para a Vida dentro de instantes estará trazendo a primeira parte de uma das mensagens que nós ministramos em nosso templo. E você também ainda terá a oportunidade de ouvir o cantor AD Souto dentro de instantes. Queremos antes lembrar a todos os nossos amigos e irmãos que a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, e nós temos cultos de oração pela família às terças-feiras, estudo bíblico, estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos às quintas-feiras, nós temos escola dominical geralmente aos domingos a partir das 9 horas e culto divino às 18 horas. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. E lembrando a todos que no dia 30, dia das eleições, nós teremos uma manhã inteira de oração e jejum por nossa nação, a partir das 5 horas da manhã até o meio-dia. Você está convidado com a sua respectiva família. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor AD Souto. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sou. Sempre sou, cante assim comigo, sou feliz com Jesus. Você pode aumentar um pouquinho o piano, por favor? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Cante comigo, sou feliz, oh, aleluia, com Jesus. Diga com sua alma, diga para ele, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado
meu triste pecado, por meu salvar, foi pago de um modo cabal, foi pago de uma vez por toda, aleluia, amém, amém. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Você pode dizer, querido, sou feliz, independente das lutas, com Jesus. Cante comigo. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio, a vida eu anseio do meu salvar. Em breve virá, em breve virá-me brevemente ao céu onde vou, ao céu onde vou, para sempre morar com remidos na luz do Senhor. A igreja, diga bem bonito comigo: sou com Jesus, aleluia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você que está em casa, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 11 a 24. Vamos ler a partir do versículo 11. Digo-vos, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira, posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se são as primícias, e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz,
mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade. A benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais, então serão enxertados na sua própria oliveira. Amém? Podem sentar, irmãos. Nós transformamos o nosso estudo hoje numa pergunta. Demos como título uma indagação. E o título é uma pergunta propositalmente. Não foi por acaso, mas é propositadamente para que você, procure saber o que nós indagamos. A igreja substitui Israel? Esse é o título que nós transformamos numa pergunta, para provocar mesmo você, certo? Então, inicialmente eu quero dizer que Israel é Israel, e a igreja é a igreja. Quando começou Israel? Quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, e levantou os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E foi através de Jacó que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e ali Deus estava selando aliança com uma nação chamada Israel. Então Israel é um povo, sempre existiu e sempre existirá, e nunca jamais há de deixar de existir. Israel é Israel. E a igreja, pastor? A igreja, ela foi estabelecida por Jesus. Amém, irmãos? Então veja que Jesus, quando estabeleceu a igreja, lá no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, ele disse a Pedro que ia estabelecer a sua igreja, e as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra ela. Então a igreja, ela foi estabelecida por Jesus, e a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. E lá em Atos capítulo 2 nós vemos o dia em que a igreja foi inaugurada. Como alguém quando vai inaugurar uma empresa, uma loja, uma firma, então corta aquele cordãozinho, aquela fita simbólica, inaugural. Então ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja foi inaugurada. Então presta atenção, Israel é Israel, igreja é igreja. Agora, por que nós demos esse título, uma pergunta? A igreja substitui Israel? A questão é a seguinte, irmão, a pergunta é pertinente. Por quê? Teologicamente falando, existe uma corrente de teólogos que admitem, que defendem, que ensinam que depois que Israel rejeitou Jesus, então abriu-se a porta para os gentios e Deus deixou Israel de lado, e agora a igreja é o Israel de Deus. Eu tenho colegas meus da minha denominação que defendem essa tese, mas está errado. Isso não é algo que a gente passe batido, a gente não leva em consideração, a gente tem que levar isso em consideração. Igreja é igreja, Israel é Israel. O que é que aconteceu? A confusão que se faz é porque, como eu já disse a vocês, no capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo está tratando com Israel. Mas já que Israel rejeitou e desprezou, então
a partir daquele momento, abriu-se uma porta para nós gentios, e há um hiato entre o momento em que Deus deixou de tratar com Israel no capítulo 9 e passou a tratar conosco durante esse período da graça, a dispensação da graça. Esse ato Deus está tratando conosco, com nós os gentios. Mas no capítulo 11 que que estamos estudando desde a última semana, Deus voltará a tratar com Israel. Está muito claro isso. Se você gravar isso, você vai ficar bem entendido de toda essa celeuma que muita gente está às vezes acreditando que Israel de hoje é a igreja. Não, não é. Não ache que a igreja, por isso que nós perguntamos, a igreja substitui Israel? Não. Portanto, esses teólogos defendem a doutrina da substituição. O que é que quer dizer isso? Eles dizem, olha, a igreja hoje substitui Israel. O Israel de Deus hoje é a igreja. Não, senhores. Na sequência desses versículos, que aliás o pastor Antônio Júnior, que me antecedeu, falou já, até o versículo 10, Paulo está tratando, ele vem mostrando, através de uma metáfora, ligando a igreja a uma oliveira brava, um zambujeiro que foi enxertado na oliveira verdadeira. E ele usa essa metáfora para mostrar que a igreja, ela hoje, não obstante exista, mas Israel, que é essa oliveira verdadeira, é composta de judeus messiânicos que vieram a fazer parte da igreja e gentios que se converteram e vieram fazer parte da igreja, de sorte que a igreja hoje é composta de judeus convertidos que nasceram de novo, que reconheceram a Jesus como Salvador, e eu conheço alguns deles em Jerusalém, conheço vários judeus messiânicos. Nós, quando fomos a Israel, sempre a gente tem contato com eles lá. E então a igreja hoje é composta de judeus convertidos e gentios convertidos ao Evangelho. Então Paulo, nesse versículo 11, ele começa a desenvolver uma tese convincente de que realmente aqueles judeus que não reconheceram Jesus, que não constituíram como Senhor enviado à casa de Israel e o desprezaram, esses foram cortados dessa oliveira, cortados literalmente. Porém, aqueles judeus messiânicos que creram em Jesus, eles estão ainda permanecendo ligados a essa videira, e eles são verdadeiramente a videira verdadeira, genuína. Então, nesse versículo 11, Paulo começa dizendo: digo-vos, pois, porventura tropeçaram para que caíssem. Esse tropeço que Paulo está falando aqui foi a rejeição de Israel como nação, de ter desprezado, de não ter reconhecido que Jesus era realmente o Messias enviado à casa de Israel. E aí Paulo diz assim: digo-vos, pois, porventura tropeçaram para que caíssem ou deixassem de ser considerados? Paulo diz: de modo nenhum, absolutamente. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Essa pergunta, meus irmãos, ela despertou a ideia da substituição, como dissemos há pouco. Há uma palavra no grego que ela tem o seguinte significado, é a palavra pataiô. Essa palavra significa tropeçar. É alguém que andando, caminhando, tropeçou e sofreu uma queda, mas se levantou. Mas o texto que Paulo está usando aqui, esse tropeçar, é no sentido deles terem realmente perdido todo o elo, todo o vínculo, toda a ligação à pessoa do Senhor Jesus. Ou seja,
pelo fato de Israel ter desprezado a graça de Deus através de seu Filho Jesus Cristo, o propósito de Deus não deixou de ser honrado, de ser cumprido, de ser executado. Porque, embora os judeus tenham rejeitado Jesus e não tenham levado esta mensagem, abriu-se uma porta para nós gentios. Embora não tivéssemos o conhecimento das Escrituras, embora não tivéssemos o conhecimento das profecias que vaticinavam acerca da vinda do Messias, e nem dos profetas maiores, nem dos profetas menores, maiores ou menores, mas quando nós ouvimos, nós abrimos o coração e fomos alcançados pela graça de Deus. Quem pode dizer amém? Então, meus irmãos, hoje, embora os judeus tenham rejeitado Jesus, porque foi isso que aconteceu, não foi Deus que os rejeitou, mas eles que rejeitaram a Deus, eles que rejeitaram a palavra, eles que rejeitaram o cumprimento de todas as profecias que era Jesus. Agora, num futuro vindouro, eu não sei quando, um dia, eles vão compreender isso, e como nação, eles vão reconhecer Jesus. E nesse momento que eles reconhecerem, sabe o que é que eles vão sentir? Eles vão ter um sentimento de ciúme da gente. Eu estava preparando esse estudo e me lembrei de compartilhar com vocês uma pequena ilustração. É como um rapaz que estava enamorado de uma moça, né, se apaixonou por uma moça e por algum motivo lá acabou o namoro e tal. E aí um dia ele passa na rua e vê aquela moça com outro rapaz. Ele vai ficar com ciúme, ele gostava da moça. Vai ficar com ciúme, puxa vida, essa moça podia continuar ainda namorando com ela. Então o ciúme vai tomar conta do seu coração. Sabe, irmãos, essa rejeição de Israel, quando for lá no futuro vindouro, eles vão ter ciúme. Diz aqui, Paulo diz aqui, essa palavra, esse termo, emulação, seria o ciúme. Eles vão ficar ardendo em ciúme. Puxa vida, nós desprezamos, e esses gentios é que receberam esse legado que pertencia a nós. Então, a rejeição deles, embora seja uma rejeição, poderíamos dizer, temporária para a nação de Israel, mas aqueles judeus que se converteram, eles são o remanescente, eles são o remanescente de toda a nação de Israel. Eu quero lembrar aos irmãos que dos versículos 11 que nós estamos vendo, a partir do verso 11 até o 24, que é o último versículo, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. E eu quero lembrar para vocês aqui uma parábola. Aliás, Jesus contou muitas parábolas que estavam relacionadas a esse estado em que eles se encontravam. A primeira parábola que eu quero contar está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Jesus contou esta parábola, e veja como é que esta parábola deve ser interpretada. Está no capítulo 15 do Evangelho de São Mateus, versículos 28 a 32, aonde lemos: Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Que coisa interessante, não é?
Jesus contou aquela parábola para mostrar àqueles judeus que foi exatamente isso que aconteceu. Eles que eram para terem ido levar esta mensagem, e eles sabiam que era a responsabilidade deles, e eram para eles ir, eles não foram. E aquele outro filho que disse, eu não vou, mas somos nós, gentios, que um dia ouvimos a palavra de Deus, e não demorou muito, nós passamos então a fazer aquilo que os judeus, se tivessem crido em Jesus, teriam feito. Então ele contou esta parábola que vocês acabaram de ouvir. Uma outra parábola que Jesus contou foi a parábola do filho pródigo. Está lá no livro de Lucas, capítulo 15, versos 18, versículos 11 a 18. Esta parábola é muito conhecida. Eu não vou ler por causa da hora, o tempo. Mas lembre-se que quando aquele filho pediu para sair de casa e foi para o mundo, e tendo despendido tudo que tinha lá no mundo com as coisas que o mundo oferece, ele havia rejeitado estar na casa do pai. Qual foi o sentimento, qual foi a sensação que ele teve quando estava lá no mundo? Ele disse assim: quantos jornaleiros, quantos serventes, quantos servos, quantos empregados de meu pai têm roupa, comida e salário, e eu aqui padeço de fome. Sabe o que estava passando na mente daquele jovem, do filho pródigo? Ciúme. Porque ele sabia que estava distante da casa do seu pai, por isso estava sofrendo todo aquele desgaste, tudo aquilo que ele estava passando, por haver desprezado. E finalmente, lá no Evangelho de São João, capítulo 15, não é uma parábola, mas é uma passagem que Jesus está contando quem ele é, o que ele representaria para os judeus. No capítulo 15, versículos 1 e 2 e 4, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Verso 2, ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. E aquele que estiver em mim, aquele que não estiver em mim, desculpem, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo que arde. Ora, Jesus se apresenta como a videira verdadeira, e ele diz: todo aquele que estiver ligado a ele, as varas, ele limpa para que dê mais fruto, aquela porém que não dá fruto, ele corta e lança. Então, os judeus que rejeitaram Jesus, eles foram lançados fora. Somente o remanescente é que está ligado à videira, e nós gentios que passamos a fazer parte desta videira. Qual o papel da igreja cristã frente aos embates políticos que nós estamos vivenciando? A sua pergunta é muito pertinente. Primeiramente, eu entendo que a igreja não pode ter uma posição político-partidária. A igreja não é um curral eleitoral, o púlpito não é um palanque, nós não temos voto de cabresto. O povo de Deus deve ser um povo esclarecido. A igreja lida com princípios e com valores. Aí sim a igreja precisa se posicionar. Nós cremos nisso, nós cremos na família, nós somos contra o aborto, nós somos a favor da valorização do casamento, nós somos a favor de verdades absolutas, nós somos contra a relativização dos costumes. Agora, se um político, se um partido estiver fora desses valores, você não precisa nem dizer: não vota no fulano, não vota no beltrano. Se você trabalha o certo, o errado já está denunciado. A igreja trabalha princípios. Até porque dentro de uma comunidade, nós somos uma comunidade plural. Não é verdade? Então você tem dentro da sua comunidade, onde você é pastor, pessoas que gostam do partido A, pessoas que defendem o partido B, que defendem o partido C. E se você entrar na política partidária, você vai criar problemas internos graves. Mas se você defende princípios, quem é cristão, crê em princípios, em valores absolutos.
E essa é a bandeira que nós temos que levantar como igreja, exercendo voz profética. Você nota lá em Romanos 13, que quando Deus institui o governo com duas finalidades. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Se o governo inverte os papéis, em vez de promover o bem, promove o mal e coíbe o bem, cabe à igreja se levantar como voz profética. Isso vai custar um preço? Vai custar um preço. Mas a igreja, dizia os reformadores, é a consciência do Estado. Ela não pode se conformar. Ela não pode fazer parte do jogo. Ela não pode se corromper. É por isso que ela não pode se envolver e se miscuir em determinadas alianças para não perder a autoridade de voz profética, de dizer, este é o caminho. Agradeço a todos que estiveram conosco, esperamos a compreensão daqueles que naturalmente estavam se deleitando e ao mesmo tempo assimilando bem esta palavra que nós ministramos, mas você está convidado na próxima segunda-feira a estar conosco. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.